Paz do Senhor a todos. Nós estamos iniciando mais um programa Review aqui na Promessa Vila Medeiros. Esse programa que vai ao ar toda quarta-feira às 20 horas aqui nesse canal. Eu estou aqui hoje com o pastor Efraim, né? Ele foi a pessoa que ministrou, o pastor que ministrou a última mensagem do sábado, da série Calma, Deus tem um plano. Essa série que a gente finalizou sábado agora, né? E a mensagem dele foi Só crescemos em comunhão, né, pastor? Baseada ali em Efésios 4. Eu vou ler aqui os 3 primeiros versículos, que vai dizer assim: Portanto eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebeste, com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Pastor, diz pra gente qual foi o intuito da mensagem, qual foi o cerne da mensagem, o que o senhor queria passar pra gente nesse sábado? Pai do Senhor, queridos. Então nós estamos nessa série que Deus tem um plano. E desta vez foi pedido a nós que trabalhássemos essa questão da comunhão, né? Que a igreja só vai conseguir ter vitória, só vai conseguir ter um resultado positivo se ela viver em comunhão. E a gente percebe no capítulo 4 esse pedido do apóstolo. Então a gente trabalhar, entender, né, desde o primeiro capítulo até chegar no capítulo 4, por que trabalha esse assunto, né? Então foi um assunto que a gente desenvolveu, tentando entender aqui essa proposta que o apóstolo Paulo traz para nós, né? Pedindo ao Espírito Santo que esclareça para nós isso, né? Para que a gente possa viver verdadeiramente aquilo que é da vontade de Deus. Amém, legal. É interessante a gente falar sobre comunhão, porque tem alguns trechos na Bíblia que vão falar fortemente sobre isso, né? Além de Efésios 4, você vê Deus falando sobre a questão da unidade ali com a Torre de Babel, né? Para eles não haverá impossível, é a frase que Deus fala para eles, né? Jesus, nas suas últimas orações registradas lá em João 17, a preocupação dele era a comunhão da igreja. Trabalha isso forte, né? Então, pastor, você está me dizendo, segundo a Bíblia, que a comunhão é uma chave para o crescimento da igreja, para o fortalecimento da igreja. Se a gente entender o contexto, né? O contexto de Efésios, que a gente fez questão de falar na mensagem, que a carta aos Efésios, Paulo não estava preocupado em resolver um problema local, né? Não havia uma preocupação com heresias na igreja, mas ele queria clarear um pouco mais esse assunto, para que a igreja, tanto da época como de hoje, pudesse enxergar um pouquinho mais longe e entender a dimensão da graça de Deus, né? E então ele vai trabalhar desde o primeiro capítulo, ele vai mostrar para nós as bênçãos maravilhosas que Deus derramou sobre a nossa vida, né? Ele trabalha isso no primeiro capítulo. No segundo capítulo ele vai mostrar os passos, né, para que a gente possa alcançar os propósitos de Deus, né? Porque o grande propósito de Deus e para sermos vitoriosos é sermos igrejas, né? Pertencer à igreja, né? E nós somos igreja, né? Um corpo de Cristo, né? Cada um de nós, como diz o apóstolo Paulo em Coríntios, os seus membros, né? Em particular. Então somos membros desse corpo, né? E aí ele vai explicar no capítulo 2 esse chamado de Deus de uma forma individual e depois de uma forma coletiva, né? Então ele fala assim, ele nos abençoe, ele vai dizer até pela graça sois salvos. Nós somos salvos por essa graça maravilhosa de Jesus. Depois ele pega cada uma dessas pessoas, ele fala, agora vocês têm que viver unidos, não é? Para alcançar a bênção de Deus. Então lá no capítulo 3, ele vai mostrar que esse mistério que esteve guardado há tanto tempo, agora foi revelado, né? Essa graça maravilhosa de Jesus, de fazer-se um corpo só de todas as pessoas, mas agora ele vai dizer assim, olha, ele vai começar o capítulo 4 dizendo assim, ele está conclamando aqui, né? Ele diz, eu rogo-vos que vivam de maneira digna, né, da vocação que receberam, quer dizer, como crentes, vivam como crentes, né? Então, ele vai dizer isso. E uma das formas, pastor Eco, é que você vive unido.
você viva em comunhão, né? Você viva não de uma forma independente, né? Ele fala assim, ele vai trabalhar isso aqui. Ele vai trazer também para nós algumas marcas que tem que ter a igreja para viver unida, né? Ele vai dizer para nós assim, ele diz aqui, olha, sejam humildes, manso, né? Sejam pacientes, para vocês poderem suportar uns aos outros, porque nós somos diferentes. Como que eu posso suportar aquele irmão mais fraco, né? Menos instruído? Ele vai dizer, então, age dessa forma, com muita humildade, né? Sendo dóceis, né? Sendo pacientes, suportando uns aos outros em amor. É uma forma que ele traz para nós. Amém, legal. É interessante, só essa questão da humildade mesmo, a gente já tem bastante pano para manga, né? Porque geralmente os conflitos que nós vemos na igreja giram em torno dessa falta de humildade, né? De reconhecer assim, tudo bem, o outro errou e a gente reconhece, mas eu também erro, eu também tenho as minhas dificuldades. E às vezes a gente olha para um texto desse e olha assim, suportai uns aos outros. Então a gente, eu suporto essa pessoa porque a Bíblia manda. Mas não é disso que o texto está falando, né, pastor? Ele está falando de outra coisa. Quando ele está falando, ele fala dessas 3 virtudes aqui, para poder você realmente conseguir suportar. Então, quando ele fala de humildade, ele vai falar para nós assim, né? Não pense só em você, né? E nem que nós somos melhores do que ninguém, né? Mas nós somos iguais, dependentes da graça de Deus, né? Carentes da graça. Todos nós. Então ele fala, se coloca no seu lugar, né? E ele vai dizer isso. Seja amável, seja dócil, né? Com todas as pessoas, né? E muito pacientes também, né? O crente, a paciência é ser longânimo, né? Você ter assim um longo ânimo, né? Você e reconhecer a necessidade de cada irmão. E quando você é assim, você entende os outros irmãos, que não são igual a você, né? Às vezes ele tem uma qualidade melhor do que você, às vezes você tem uma qualidade melhor do que ele, né? Mas nós vamos vivendo e cooperando um com o outro. É isso aí, né? Carregando a carga um do outro, né? Auxiliando um ao outro. É isso que Deus espera de cada um de nós. Amém. E é legal a gente falar sobre isso porque somos pessoas diferentes mesmo, né? Sim. Por exemplo, o senhor nasceu... Onde o senhor nasceu? São Paulo. Em São Paulo. Eu sou do Rio Grande do Norte, pé rachado. Culturas totalmente diferentes. Mas a gente consegue viver tranquilamente junto. Porque, assim, independente da cultura da pessoa, da criação da pessoa, das crenças dela, dos dogmas dela, a gente precisa viver como uma igreja deve se portar, né? Que é vivendo em comunhão, respeitando a outra pessoa também. Porque também tem essa questão do respeito, de que a pessoa tem um livre-arbítrio, ela tem como que eu posso dizer, o jeito dela de se tratar, de se portar nas coisas, que, claro, a gente não está falando de comportamentos não bíblicos e comportamentos bíblicos, a gente está falando de comportamento comum da pessoa, né? É uma pessoa que vive em santidade. Mas a gente precisa entender que do outro lado há um ser humano que é carente da graça, assim como eu, né? Então, eu acho que a partir do momento que a gente percebe isso, de que eu sou totalmente carente da graça de Deus, eu fico com mais facilidade de viver esse suportar. Que não é suportar de, eu suporto a pessoa, é suportar de você dar base para a pessoa poder viver em comunhão, auxiliando. E quando ele diz isso aqui, pastor, dentro dessas virtudes que deve haver na vida do crente, o apóstolo dá uma razão, né? Essa razão ele vai começar aqui no versículo 4, aqui, até o versículo 6. Ele vai dizer assim, olha, vocês têm que viver unidos, porque é um só corpo. Não tem 2 corpos, né? Então, Jesus não tem 2 corpos, tem um para mim e um para você. Não é um só, ele vai dizer assim, um só Espírito. O mesmo Espírito que habita em você, né, nascido lá no Rio Grande do Norte, habita em mim. Habita naquele que nasceu lá na Ásia, na Europa, né,
na América. É o mesmo Espírito que está em nós, né? Ele vai dizer assim como a esperança para a qual nós somos chamados é uma só também, né? Onde você quer chegar com tudo isso, com a sua crença, né? Você tem uma esperança da volta de Jesus, né? Você tem uma esperança de vida eterna. Eu também tenho, é a mesma esperança, não muda, né? Ele vai dizer, é um só Senhor, né? Nós servimos a um Senhor só, não existe dois senhores, né? Ele vai dizer uma só fé. Você crê realmente naquele sacrifício que foi feito na cruz, né? Eu também. Então nós estamos ligados na mesma coisa, né? Um só batismo. Quando fala disso é interessante. O que é o batismo? É o início de uma caminhada, sabe? Quando você vai começar alguma coisa, então nós dizemos assim, você foi batizado, né? Iniciou aquele primeiro dia, aquele primeiro momento, né? Nós começamos, Jesus fala assim, eu sou o caminho, nós estamos nesse mesmo caminho, né? E ele vai dizer assim também, um só Deus e Pai de todos, sobre todos, por meio de todos, em todos. Nós somos filho dele, é só ele. Então você vê, nós precisamos dessa unidade, precisamos, né, dessa comunhão, né? E é interessante porque depois ele vai falar assim, né? Cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo, né? Então, quando Jesus nos alcançou pela graça dele, pelo amor dele, né, a todas as pessoas, e nos colocou nesse corpo chamado igreja, né, ele também nos capacita. É interessante isso aqui, pastor, porque o apóstolo vai deixar isso bem claro, que ele não nos alcançou e nos abandonou aqui. Agora se viram aí, né? Não. Eu coloco vocês aqui e capacito vocês. Aí vem a palavra que nós dissemos, nós somos diferentes. Sabe? Unidade não significa uniformidade, né? Somos iguais. Se eu gosto de uma coisa, você também tem que gostar dessa coisa. Não. Eu não como jiló. E às vezes você gosta de jiló. Não, Deus me livre. Não gostamos de jiló. Então nisso nós Mas eu sei que tem alguém ali que está assistindo que gosta. Então tem disso. Então, quando ele fala em unidade, a gente trabalha aquele assunto que fala unidade na diversidade. Nós somos diferentes, cada um tem um dom, né? Um recebe assim um dom, ele canta bem, o outro prega bem, o outro dirige bem, o outro, cada um faz uma missão dentro desse corpo, né? Meu dedinho, ele tem uma missão. O meu pé tem outra missão. Minha perna tem outra missão. Meu braço tem outra missão, mas pertence ao mesmo corpo. E são unidos. Todos têm o mesmo propósito. Meu pé não está separado do meu braço aqui, né? Porque se ele separar, ele apodrece. Então nós somos unidos, mas cada um com uma missão. Ele vai dizer para nós, ó, uns foram chamados para apóstolo, né? E quantas pessoas aí, através dos pequenos grupos aí, né? Começam um trabalho num lugar e tem aquele desejo no coração, daqui a pouco ele abriu uma igreja ali, né? Eles são os apóstolos atuais, né? Não só aqueles que viram Jesus, que andaram com Jesus, mas tem muita gente que tem o maior prazer, né? De que a palavra de Deus seja espalhada e vai abrir lá. Outros são profetas, sabe? Tem uma facilidade de pregar, assim, né? De entender aquilo que está aqui, a palavra de Deus. E Enquanto ele prega, o coração da gente vai queimando. vai queimando. São os profetas de hoje, né? Profetiza a palavra de Deus, né? Então Deus chama para isso aí também, né? Outros são evangelistas, sabe? Tem gente que não pode entrar num ônibus, não pode ver o vizinho, que ele já quer pregar e falar do evangelho, né? Ele é mais do que o que nós estamos falando aqui do profeta, que o profeta ele pega a Bíblia e explica a Bíblia aqui, falando e pregando essa palavra aqui. O evangelista fala do evangelho, né? Nossa, que gostoso falar, né? Que Jesus salva, Jesus te ama, sabe? Ele gosta, ele faz isso. Tem os pastores que apacentam as ovelhas, né? Tem os mestres, que esse é aquele que vai sentar e vai ensinar, né? Então, Deus foi colocando cada um no seu cargo e a igreja vai andando nessa unidade. Legal. E é interessante a gente falar também que, assim, por exemplo, o mestre provavelmente ele vai ter uma personalidade totalmente diferente do pastor. Ah, sim. Ou uma personalidade diferente do profeta. Sim. E enquanto o profeta ele está ali exortando, está consolando, o mestre ele está preocupado em ensinar.
Sim. Uma vez a gente ouviu isso no seminário, eu achei muito legal. O mestre geralmente ele quer resolver um problema na igreja com uma série de mensagens ou com uma explanação de um texto e tudo mais. O pastor ele quer, não, deixa disso, para com isso. O pastor vem cá. apacenta, né? É isso. O mestre não apacenta. Aí o evangelista, não, gente, vocês precisam se converter. Precisa conhecer o evangelho de Jesus. É dessa forma mesmo. São especialidades que Deus colocou, né, no coração de cada pessoa, né, capacitou. A gente fala assim que o Espírito Santo que habita em nós, queridos, eu bato bastante nisso, porque eu percebo que a igreja às vezes não entende isso, né? Penso que o Espírito Santo está longe, né? Eu vejo pregações de pastores falar assim, o Espírito Santo vai junto com a gente. Ele está em nós. Não está pertinho, nem andando na frente, nem atrás, não. Ele está dentro de nós, na nossa mente, no nosso coração. E quando ele está em nós, querida, ele nos capacita. E depois que ele capacita, se você for uma pessoa de oração, realmente se colocar na presença dele, ele vai te impulsionar, ele te empurra, né, para você fazer a obra, né? E cada um vai fazer. Aí vem a unidade na diversidade, cada um fazendo uma parte, então o corpo fica perfeito, né? Amém. Um dia a gente vai ser aquela nova Jerusalém, né? Um cubo perfeito. Sim. Se Deus permitir, e a gente permanecer fiel até o fim, né? Sim. Pastor, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Que o Senhor continue te usando por bons, longos anos aqui nessa igreja, em nome de Jesus. E se você gostou desse programa, deixa um like aqui embaixo, compartilha, manda para alguém que precisa ouvir essa mensagem. E aqui no nosso meio, você vai ver que vai aparecer a mensagem do pastor, né? Ela completa na íntegra, tá bom? Pastor, ora pela gente. Amém. Vamos orar. Lembrando que o apóstolo Paulo, ele deixa uma recomendação, até uma advertência, né, para nós, para que a igreja, ela tem que crescer e progredir nesse mundo aqui. E ele pede isso aos crentes, né? Viva como crente, viva como servo de Deus, né? Aprenda na palavra de Deus, né? Então não seja apenas palavras jogadas fora, né? As palavras que fiquem na nossa mente para meditação, né? E colocar em prática aquilo que Deus espera de nós. Feche seus olhos, curva sua fronte. Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai, por esses momentos que nós passamos aqui, Senhor, junto aqui ao pastor Eric, e meditando na Tua palavra, meu Deus, pincelando algumas coisas, ó Deus, que está aqui no livro de Efésios, meu Pai. Esse livro, Senhor, que o Senhor permitiu que ele estivesse, Senhor, cânon bíblico, meu Deus, para mostrar a nós, ó Deus, primeiro os seus ensinos, a sua doutrina, meu Deus, mas também que a gente tem que pôr ela em prática, Senhor, no nosso dia a dia. Por isso, nos ajude. Abençoa todos os nossos irmãos que estão nos ouvindo, estão nos acompanhando, as nossas vidas, ó Pai, e Teu nome seja glorificado em nós, ó Pai. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado novamente, pastor. Amém. Obrigado você que ficou com a gente até aqui. E lembrando de novo, compartilhe esse vídeo com alguém que está precisando ver essa mensagem. Tá bom? Paz e até quarta-feira que vem.